do metal, o mago da metalurgia Ian Russell tenta criar um Thunderbird 62 com teto de plástico. O teto de plástico é como se fosse o santo graal da fabricação. É muito misterioso e muito delicado. Carros com teto de plástico têm uma longa tradição de chamar a atenção. Mas o excêntrico cliente de Ian não vai facilitar. A loucura de se trabalhar com o Victor é que ele está sempre me pressionando. Eu fui lá e disse, Ian, manda ver, vamos levar ao limite. Sim, capitão, levando ao limite, como requisitado. Com a pressão sobre ele, tá tudo desmontando. Ian faz uma visita ao lendário customizador Gene Winfield. Todo dia é dia de escola. Até Albert Einstein disse que a gente aprende todo dia. No dia que para de aprender, começa a morrer. E depois, à medida que Ian continua a construção, o projeto se expande em todas as direções. Esse é um exemplo perfeito de como eu trabalho. Uma aventura rumo ao desconhecido. Tenho algumas ideias e alguns palpites. É hora de colocar em prática. Mestre do metal. Victor é um cliente das antigas. Eu fazia modificações aleatórias nos carros dele e ele se tornou o meu maior patrono. Rapaz, eu nem sei quantos carros eu construí para ele, mas se você olhar os exemplos de onde esse homem vai, os carros dele são o máximo. Em todo esse tempo que nos conhecemos, Ian tem sido capaz de realizar tudo o que eu sempre quis. O cara tem uma imaginação e uma forma de pensar que nunca vi em ninguém. Tudo que fazemos é arte. Estes não são carros, são obras de arte, são esculturas. Os carros do Victor são totalmente customizados, são formas de arte e ele confia em mim para seguir em frente com o meu design. Se funcionar, ele deixa rolar. Caso contrário, a gente parte para uma colaboração. Victor e eu fomos a uma exposição de carros no norte e lá estava o rei dos tetos de plástico de todos os tempos. Aparentemente, ele é o maior do mundo. O carro era impressionante. Victor disse que queria um. Então, eu tenho o que fazer. Aí eu disse, quer saber? Vamos para casa começar logo. O Victor não para de falar que quer um teto de plástico. O meu ouvido já está até doendo. Eu acho que a forma mais rápida de chegar lá é usar um dos nossos antigos projetos. Nós temos um velho T-Bird que nunca foi terminado. Eu acho que seria o candidato perfeito. O projeto do T-Bird, na minha ideia, deveria ser uma lancha de corrida com rodas. Seria um Thunderbird com um supermotor capaz de se transformar. Mas o Victor não estava satisfeito. Ele queria ir além e nós desistimos. O motivo pelo qual escolhi o Thunderbird é que, olhando para aquele carro, eu sabia que queria fazer uma loucura com ele. O legal nesse carro é que foi radicalmente customizado. A traseira inteira foi cortada e foi refeita. Ele tem um cockpit que levanta, o capô foi invertido e tem suspensão a ar. Acho que levar o projeto além disso é loucura. Eu considero pronto, o Victor quer mais. Nosso trabalho está evoluindo. A gente termina os carros e ele os corta de novo. A primeira tarefa em toda essa aventura do teto de plástico é descobrir como aquecer o plástico. As únicas dicas que eu tenho são escritos obscuros sobre como Ed Roth aquecia o plástico. Muitos dizem que era em forno de pizza, outros falam em ferramentas de aquecimento elétrico. O verdadeiro desafio é descobrir como aquecer tantos metros quadrados de plástico nessa quantidade. Eu tenho umas ideias. Usar chapa de metal, madeira compensada e ferro em ângulo com uma placa de alvenaria como isolamento. Eu tenho que construir um forno grande o suficiente para aquecer o plástico. Eu encomendei 2 compensados de espessuras diferentes. O mais pesado vai servir de forma para resina de policarbonato quando inflarmos. O mais fino servirá como parede. Bom, a placa de marcenaria é isolante. E o aço galvanizado vai servir para refletir o calor e proteger a peça. O grande problema do forno é que não temos como testar, a não ser na prática. Eu vou construir, aquecer e ver o que acontece. Vou construir a estrutura para segurar as chapas de alvenaria e depois cortar a madeira compensada e a chapa de metal.
O grande lance desse teto de plástico é que eu vejo isso desde os 8, 10 anos de idade, em desenhos animados, que tinham carros com tetos assim. Como eles faziam aquilo? Eu sempre quis descobrir. Em cada projeto meu, eu tento ir além da minha habilidade. Essa experiência com plástico é o próximo nível. Eu nunca tentei nada assim. É um enorme desafio. Eu terminei com as chapas de metal. Agora vem a parte da poeira. Eu não sei a sujeira que vai fazer, então vamos descobrir. Vão ser mais ou menos 12 ou 15 chapas. Vai fazer uma bela sujeira. Existe muita opção para se construir um forno. Eu podia ligar para uma empresa de plásticos e resolver o assunto. Mas não é assim que eu trabalho. Eu quero descobrir como fazer o meu. Chegou a hora de ficar no meu chiqueirinho. É só colocar os parafusos assim, prender na madeira compensada e ficar tudo junto. Agora eu só preciso colocar 5 milhões de parafusos. O detalhe mais legal dos tetos de plástico é que são totalmente customizados. Eles não são vistos em nenhum outro lugar e são feitos à mão para cada veículo. Agora que os painéis prensados estão prontos, eles podem ser retidos na estrutura de ferro em ângulo. Eu coloquei 3 colunas de cada lado. Assim pode flexionar, mas definitivamente não vai desmontar. O próximo passo vai ser usar o resto do ferro em ângulo e criar uma moldura para a estrutura que vai ser a tampa. A tampa vai ser formada por pedaços prensados diferentes. Tudo tem que encaixar, então eu vou terminar a solda pesada aqui e levar para o local. O resto é só parafuso e madeira. O grande desafio é descobrir como aquecer o plástico, e eu estou sem ideias. Ian veio aqui e eu perguntei do que você precisa. Ele disse que precisava de um forno e eu disse ok. Agora precisamos de um forno de 2,5 metros. Estamos na casa do Victor. Trouxemos o grande forno para cá. Eu vou tentar fazer um formato de gota. Li a respeito de diferentes plásticos e cada um tem a sua característica. Eu escolhi a chapa acrílica de plexiglass de 9 milímetros de espessura. Tem 1,5 por 2,5. O plástico precisa de alguma coisa para manter sua forma enquanto aquece. A ideia da tábua e do anel de retenção é manter uma base sólida. As bordas permanecem perfeitamente planas e a parte interior se aquece e expande. A minha ideia com essa chapa base é fazermos 4 ou 5 tetos diferentes. Todos seriam bem-sucedidos, seriam intercambiáveis e Victor poderia escolher o que quisesse. Eu estou criando um balão com madeira e componentes de plástico, tentando torná-lo hermético. O silicone vai ajudar a selar. O silicone parece selado, todos os encaixes de ar estão no lugar. Está tudo parafusado. O desafio é descobrir como aquecer o plástico. Eu estou sem ideias. Falei com o Victor sobre isso. E ele disse, vamos precisar de algum dispositivo de ignição ou elementos. Eu disse, tem um elemento perfeito, só deixa eu acabar de fazer meus bifes. Acho que a família dele faz muitos churrascos. Eles fazem muitas coisas juntos. Saem de férias e costumam viajar de trailer. Eles têm 2 churrasqueiras comerciais enormes. Ele acha que vai dar conta. O Victor e eu compartilhamos algumas características, mas eu acho que a churrasqueira é um exagero. Ele está convencido de que vai funcionar. Tudo que eu tenho que fazer é tentar. Cada churrasqueira tem 2 tanques de propano. Então, temos 4 tanques de propano de 15 e 18 litros, ou seja, capacidade suficiente. Se os tanques conseguirem aquecer o volume de ar necessário, então é provável que funcione. Só precisamos tentar. Se vamos ter a quantidade certa de calor ou não, vamos descobrir. Eu construí o forno inteiro sem a tampa.
Nós estávamos preparando tudo e, de repente, me ocorreu que com a tampa não daria para ver nada dentro da caixa. Isso seria um problema. Eu trabalhei numa fundição onde havia uma estufa enorme. Tinha uma vigia perfeita para ver lá dentro. Eu vou abrir um buraco na caixa e fazer uma portinha, como a daquela estufa. Eu abri algumas vigias na caixa e temos 2 churrasqueiras. Vamos tocar fogo na Babilônia. É bem quente. Vamos colocar a tampa. Seguindo a linha da baixa tecnologia, eu tenho tubos, medidores simples e encaixes para o ar. A ideia é criar uma fonte de ar controlada para inflar essa coisa. A temperatura máxima é de 190 graus centígrados para esquentar o plástico. Eu tive a ideia de usar um termômetro a laser perfeito para verificar a temperatura. E sim, as leituras são compatíveis. Está aquecendo e parece que vai rolar. É bem estranho, porque à medida que a chapa de plástico esquenta, ela começa a deformar e parece que está empenando. Então, só precisamos colocar um pouco de pressão de ar. Ian foi estrategicamente injetando o ar e aquecendo, e eu fui lá, saí de um projeto em que estava trabalhando e disse: Ian, manda ver, vamos levar ao limite. Sim, capitão. Levando ao limite, como requisitado. Não deu certo, não. Desligado. Eu olhei pro lado por um segundo e foi tipo... Que parada é essa? Em 2 minutos, o plástico começou a se retorcer. Eu vi a cara do Ian e era tipo... O que foi que você me obrigou a fazer? Eu desliguei tudo. O plástico vai derreter e não vai ser bom. Eu dei uma espiadinha rápida pela vigia, mas não conseguia ver o que estava acontecendo. Eu só vi a chapa de metal. Eu não entendi o que aconteceu. Parece que ficou tudo estraçalhado. Tá tudo desmoronando. Eu não sei o que fazer. Eu enfiei meu braço no forno para sustentar a chapa e dar uma olhada. E estava tudo destruído. Temos que levantar a chapa e ver o que deu errado. Parece que o metal e a madeira se soltaram da tampa da caixa. Destroçou a tampa toda. Na verdade, nós danificamos e empenamos o primeiro molde. Eu disse para o Ian aumentar a pressão e isso foi um erro, mas é um bom começo. Esse molde era 2 vezes maior antes da tampa quebrar. O que aconteceu foi que perdemos pressão do ar e encolheu. Que porcaria. Para a maioria das pessoas parece um fracasso total. Eu vou tentar melhorar. Isso tem tudo a ver com o meu processo, porque eu não sei com o que eu estou trabalhando. Na maioria das vezes, eu não sei para onde estou indo. Foi aqui que falhou. O plástico se soltou da placa de suporte. Dá para ver que está mais levantado de um lado. Bom, pelo menos isso prova que a teoria funciona. Esse processo todo é misterioso. O único cara que eu conheço que pode explicá-lo é Gene Winfield. Gene Winfield é um customizador da velha guarda que faz isso desde os anos 50. Ele já esteve lá, ele já viu de tudo. Então, se eu preciso de conselho, ele é o cara. Fiquei feliz do Ian ter vindo aqui hoje para saber como se faz uma bolha de plástico. Já fiz várias e várias durante todos esses anos, construindo carros. Eu dou seminários sobre metalurgia no mundo inteiro. Na verdade, eu quero ensinar as pessoas a propagar essa técnica. Todo dia é dia de escola. Até Albert Einstein disse que a gente aprende todo dia e no dia que para de aprender, começa a morrer. Quando eu vi o seu forno, eu percebi que estava no caminho certo. Eu pensei, peraí, eu posso fazer isso. É isso mesmo. Literalmente, você tem um tubo com furos. Então, quando acende o fogo, acende o gás. Eu fabriquei este quando estava fazendo Blade Runner. Construí 25 carros para o filme. E eles tinham para-brisas, não eram formas muito complexas. Tinham só uma pequena curva e construímos plugs e drapeados. E ficou com um formato suave. E você usou acrílico, plexiglass comum? Sim. E quando eu fiz De Volta para o Futuro 2, eu fiz a Ferrari, a suposta Ferrari. Tivemos que comprar material especial. Era cinza fumê, mas tivemos que comprar material de 1,5 metro. Ver a oficina do Gene e seus projetos me deixa muito animado.
Eu quero construir coisas legais, e só de estar com pessoas que exigem mais de seus cérebros já é uma ótima experiência.